Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai fazer uma gravação aqui agora de uma das aulas mais importantes desse nosso curso, tá bom? E eu quero que essa aula aqui seja para vocês de um modo assim é, bastante interessante, tá certo? E eu sei que o cálculo em si não é uma coisa fácil para todo mundo, mas vamos ver se eu consigo desenrolar ele aqui para vocês de um modo assim bem tranquilo, bem redondinho, tá bom? Eu espero que a gravação ajude vocês a compreenderem melhor aí é, a ideia da expressão, da fórmula que calcula o valor das parcelas de um financiamento, tá bom? Então aqui nós vamos entender o seguinte. É, Deixa eu colocar um tema aqui para nossa aula. Vou colocar assim: cálculo do valor das parcelas de um financiamento. Pronto. Mais ou menos essa ideia. Tá ok? Então vocês já vão sabendo aqui mais ou menos qual é o objetivo da nossa aula. Beleza. Então agora é compreender o seguinte: o que é que nós sabemos, o que é que nós já sabemos a respeito de capitalização. Deixa eu relembrar vocês aqui. Deixa eu colocar uma corzinha aqui bem legal. Pronto. Então tá. Vocês sabem que se a gente tiver um capital C qualquer, tá bom? Então vou chamar assim: se nós tivermos um capital C e eu quiser capitalizar ele em um mês, eu vou multiplicar ele por um fator de capitalização nesse formato aqui, olha, 1 mais I, certo? Para o segundo mês, eu vou multiplicando novamente por 1 mais I. Para o terceiro mês, multiplico novamente por 1 mais I. Então, 1 mais I é o fator de capitalização ou fator de correção, como a gente diz assim, de um valor qualquer, tá bom? E imagine agora o seguinte, que você pega esse valor que foi capitalizado. Então vamos imaginar o seguinte aqui, que essa parcela, esse capital aqui, por exemplo, ele se transformou em quê? Em C vezes 1 mais I elevado a 3, certo? Porque o fator 1 mais I foi multiplicado aqui 3 vezes. Então, no terceiro mês, por exemplo, esse capital já estaria ali, esse valor C foi capitalizado 3 vezes. E essa seria a nossa expressão, ou seja, o valor futuro, tá bom? De um capital que no presente valia C. Então fica assim mais ou menos. No presente, olha só, no presente, a gente vai chamar assim de momento zero, tá bom? O capital vale C, um valor C qualquer. No futuro, daqui a 3 meses, esse capital já vale o C multiplicado por 1 mais I elevado a 3. Esse processo aqui de multiplicar por 1 mais I foi o processo de levar o capital para o futuro, ok? Então, levando para o futuro, você multiplica pelo fator de correção, certo? E a pergunta agora seria mais ou menos o seguinte: e se eu quiser trazer um valor do futuro para o presente? Uma parcela que você só iria pagar daqui a 3 meses, se você for pagar ela agora, quanto que ela deve valer? Aí agora a gente imaginar o seguinte: veja, esse aqui, olha, esse valor aqui seria o valor que você vai pagar lá no futuro. Então você quer transportar ele para cá, ó, para ser o valor presente. Ou seja, para retornar a ser esse valor C.
O que você faria? Pegaria tudo isso daqui e iria desfazer essa operação de multiplicação. E como seria esse desfazer essa operação de multiplicação? Seria dividir, certo? Por quem? Pelo fator de correção, que era 1 mais i elevado a 3. Tá vendo? Porque se você pegar essa expressão que já está aqui, que é o c vezes 1 mais i elevado a 3, e dividir pelo fator de correção, que é 1 mais i elevado a 3, o que vai acontecer? Esse fator aqui dividido por ele mesmo vai dar 1. E 1 vezes c ficaria o próprio c, que era o que nós queríamos chegar aqui, ó, certo? Era voltar aqui para ser o c. Bom, com essa ideia, então, inicial de levar um valor do presente para o futuro multiplicando pelo fator de correção, para trazer do futuro para o presente, você vai fazer a operação inversa. Vai dividir pelo fator de correção elevado à quantidade de períodos de tempo que essa parcela ou esse valor estiver retroagindo no tempo. No nosso caso aqui, o período de tempo era 3, por ser 3 meses. Tá bom? Bom, esse é o contexto inicial. Tá joia? Agora vamos tentar fazer o seguinte. Vamos imaginar que você pegou um financiamento qualquer, um valor. Vamos supor aqui, tá bom? Deixa eu crescer um pouquinho o tamanho da minha canetinha aqui. Vou colocar no azul. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte, que o valor do financiamento que você vai pegar, valor emprestado. Ó. Tentar fazer aqui para vocês. O valor emprestado vai ser C, tá bom? Porque nós já acostumamos a trabalhar com o valor C, então vamos imaginar com ele aqui, ó. Então o valor emprestado vai ser C, a taxa de juros vai ser I, tá bom? Que é para não fugir do costume, e o tempo vai ser para nós aqui, vou deixar aqui, tempo vai ser o N, tá bom? N que o N já simboliza somas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então o N fica melhor. Se quiser usar também o T de tempo, funcionaria beleza, tá bom? Mas vamos usar o N aqui só para ficar mais parecido com as literaturas que a gente encontra por aí. Beleza. Então você vai tomar um valor emprestado normalmente numa financiadora, num banco, tá bom? Ou coisa parecida. A mesma coisa acontece aí se você for comprar um imóvel, se você for comprar um veículo, funciona do mesmo modo, tá bom? O cálculo é o mesmo. Então imagina o seguinte, que esse valor C, ele vai ser quebrado, ou seja, você vai pegar esse valor aqui no valor presente, é o valor que você está recebendo agora, tá bom? Você pegou emprestado agora, ou é o valor que você financiou aí. Então esse valor aqui, ele vai ser quebrado em parcelas, ok? Então no primeiro mês você vai pagar um valor que eu vou chamar aqui P1, então vai ser uma parcela. Então no primeiro mês você vai pagar uma parcela, que eu vou chamar de P1. No segundo mês você vai pagar uma outra parcela, que eu vou chamar de P2. No terceiro mês vai pagar outra parcela, que será um P3, e assim por diante. Mês a mês você vai pagar a mesma parcela, certo? Esses índices aqui, 1, 2, 3 e 4, é para indicar qual é o período que vocês estão fazendo o pagamento. Então, mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante. Vocês vão fazer isso até chegar aonde? Até chegar na última parcela. Então, antes de chegar à última, eu vou colocar aqui, é a parcela antepenúltima, que seria o N menos 2, tá bom? N menos 2 quer dizer a parcela antepenúltima. A parcela penúltima seria a parcela do N menos 1 e a última parcela seria a parcela no mês N. Tá certo? Então, essa série que eu fiz aqui para vocês, ela está indicando as parcelas
iguais que você vai fazer o seu pagamento, certo? Bom, aí agora eu tenho o que? Aliás, eu troquei aqui deixa eu corrigir uma coisinha aqui, que aqui não é o C ainda, aqui é o montante, certo? O montante no final do pagamento. Quer dizer, você pegou um valor emprestado C, ele vai ser corrigido ao longo do tempo numa taxa I, vai gerar um montante, né? A gente sabe que o montante é gerado por aquela formulazinha do montante é igual C vezes 1 mais I elevado a N, certo? Então aqui estaria o valor do montante gerado por essa dívida com a taxa I. Bem, então o montante seria a soma dessas parcelas, tá bom? Só que agora, para a gente poder imaginar como é que eu calculo o valor dessas parcelas, a gente vai ter que fazer uma análise bem legal, bem bacana. Deixa eu agora colocar de preto aqui. Uma divisão. Aqui está a ideia inicial. Vamos agora para a ideia de como calcular o valor dessa parcela. Por enquanto já sabemos que o montante foi dividido em parcelas iguais ao longo do tempo, desde o primeiro mês até o último que vocês contrataram ou que você contratou aí com o outro lado da negociação. Agora vamos pensar o seguinte: suponha que eu vá trazer cada uma dessas parcelas aqui, a P1, a P2, a P3, P4, até a última parcela, vamos trazer para o momento presente. Ora, se eu for trazer todas essas parcelas para o momento presente da compra e juntar todas elas, ela vai dar exatamente o valor emprestado. Então imagina o seguinte: você pegou aí, vou colocar uma ideia aqui, você pegou R$100 emprestado e a pessoa que ele emprestou vai querer de volta depois de 10 meses e vai lhe dizer o seguinte: não, eu quero, vou pegar R$15 em cada parcela, todo mês vocês vão pagar R$15. Mas aí, no momento que você pegou, você fala assim: não, eu desisti de pegar esse valor, eu quero lhe devolver esse valor. Naquele momento ali, você não vai devolver as 10 parcelas de 15, porque você nem usou essas parcelas. Você vai devolver as 10 parcelas de R$10, que seriam os R$100, tá? Então, traduzindo essa ideia, é a mesma coisa que dizer assim: no momento presente, eu vou até colocar aqui assim, olha, essa palavra aqui, presente, significa o momento agora. Eita. No momento presente, podemos dizer assim, então, que o capital, olha só, o capital que foi emprestado vai ser igual que essa primeira parcela aqui, olha, essa parcela P1, como elas vão ser todas iguais, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só chamar elas de P, tá bom? O P1 aqui é para diferenciar que ela estava mês a mês. Mas agora, trazendo ela para o presente, como elas vão ser todas de valores iguais, eu vou chamar ela de P, tá ok? Bom, então essa parcela P, você ia pagar ela só depois de 30 dias, ou seja, depois de um mês. Ela capitalizaria assim: seria um valor qualquer, vou dizer assim, seria um valor P que foi capitalizado um mês, então seria assim, 1 mais I, certo? Então, se eu for trazer esse valor aqui para o presente, eu tenho que desfazer esse 1 mais I que foi colocado aqui, e para desfazer seria multiplicar, tá? Então, deixa eu ver se eu me faço entender aqui. Ó. Repetindo, essa parcela P1, tá bom? Ela foi gerada pegando um certo valor, vou usar aqui um valor K qualquer para simbolizar, que foi multiplicado por 1 mais I, tá? Então, esse fator aqui de correção é o fator que em um mês atualiza o valor qualquer, um valor K, numa taxa I.
Então, se eu quero desfazer, eu vou dividir ela, tá vendo? Então, eu vou pegar ela e dividir por 1 mais i. Porque se eu dividir aqui por 1 mais i, aí esse 1 mais i que eu dividi vai cancelar esse daqui e vai sobrar só o valor original, tá? Então, essa é a ideia de trazer um valor para o presente. Um valor que tinha sido corrigido, voltou para o presente, então ele perde a correção. Entendem aí a ideia? Tá? Então, essa parcela que eu ia pagar só depois de um mês, e eu vou trazer ela para o presente, eu vou desfazer o que foi feito com ela, a capitalização que foi feita com ela, tá bom? Então, eu vou pegar a parcela 1 e vou dividir aqui por 1 mais i. E assim eu vou trazer todas as parcelas aqui para o presente, tá? Vamos trazer a parcela 2 agora. Ó. A parcela do segundo mês, ela vai voltar para o presente. Então, vai ser o valor da parcela dividido agora por quem? Por 1 mais i elevado a quanto agora? Elevado a 2. Se lembra? Esse 2 aqui, ó, seria esse 2 que está bem aqui, identificando que é no segundo mês. Tá joia? Vamos trazer para o presente outra parcela, que no caso seria agora a parcela a parcela do terceiro mês. Beleza? Observe que eu estou colocando sempre P aqui sem os índices, porque o índice era só para indicar qual era o mês que eu ia pagar essa parcela, tá bom? Então, mas como elas são todas iguais, no financiamento as parcelas são todas iguais. A gente vai colocar só o P para dizer que é todas iguais. Desfazendo a capitalização dela, vai ser 1 mais i elevado a 3. E creio que aqui já dá para vocês entenderem a lógica, né? A gente vai trazer todas as parcelas para o momento presente, tá bom? Então vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido, mais P dividido por 1 mais i elevado a 4, e vamos fazer isso até a última, tá certo? Então suponha que nós já fizemos tudo isso até a última, e a última parcela vai ser o que? O P dividido por 1 mais i elevado a n. Pronto, o segredo para começar a dedução da fórmula está bem aqui, tá bom? Nessa igualdade, nessa belezura de igualdade aqui, tá joia? Então deixa eu colocar aqui um destaquezinho legal para essa expressão aqui, ó. Pronto. Me digam aí se até aqui vocês conseguiram compreender. Me diga não, né? Raciocine aí. Poxa vida, eu consegui compreender o que o professor falou. Ou não consegui compreender. Se não conseguiu compreender, tenta encontrar aí outro professor, outro vídeo aí no YouTube para poder auxiliar vocês um pouco mais. Mas assim, esse aqui é o formato básico, tá bom? Então imagino que de repente eu possa estar conseguindo fazer vocês compreenderem aí. Ok, sendo assim, o que nós vamos fazer agora? A gente vai verificar essa equivalência. Então o capital que eu peguei, ele é o mesmo valor do que a soma de todas as parcelas que eu contratei aqui, certo? Trazidas para o presente. É como aquele exemplo que eu falei. Imagina que nós pegamos R$100 emprestado, que esse C aqui para nós fosse R$100 emprestado, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, esse aqui seja R$100. Aí você combinou com alguém, ou eu combinei com alguém de pagar em 10 meses, então esse N aqui seria 10, tá bom? Então o valor do N aqui seria 10. E cada parcela dessa seria R$15. Então seria basicamente imaginar o seguinte: eu pagaria no primeiro mês pagaria R$15, no segundo mês pagaria mais 15, no terceiro mais 15, no quarto mais 15 e assim por diante. Até o último mês eu pagaria R$15. Aí para exemplificar isso aqui bem de modo tranquilo, imagina que acabou de fazer ali o contrato, assinou tudo direitinho, poxa vida, você se arrependeu, não quer mais pagar isso aí em 10 vezes, você quer desistir do processo. O que você vai fazer? O dinheiro que você pegou, tá? Você pegou os R$100,
como não passou nenhum tempo ainda, ele não vai valer mais essas parcelas de R$ 15, certo? Ele valeria parcelas de quê? Parcelas de R$ 10. Cada uma dessas parcelas de 15 retornaria para ser quem? Retornaria para ser R$ 10, porque as 10 parcelas de R$ 10 completam os 100, então você devolve os mesmos 100 para o banco ou para a pessoa que ele emprestou. Beleza? Então, esse é o contexto de você pensar em valor futuro e valor presente movimentado no tempo, tá bom? Lembre sempre isso, movimentar um valor no tempo, se ele foi para o tempo futuro, ele é corrigido com o fator de correção sendo multiplicado por ele. Se o valor for movimentado no tempo para trás ou para o tempo presente, ele perde a capitalização. Então você divide pelo fator de correção, certo? Então isso é o resumo basicamente dessa ideia. Vamos avançar no nosso cálculo aqui então agora. Observe que o valor P ele é um fator constante aqui em todas as parcelas. Então a gente pode colocar ele em evidência, tá bom? Então ficaria assim, C vai ser igual a quem? Colocando o fator em evidência aqui, P, vai ficar assim, quem é que vai sobrar aí dentro da nossa soma? Se da primeira parcela aqui eu tirei o fator P, então sobra ali quem? Sobra 1 sobre 1 mais I. Na segunda parcela aqui trazida para o presente eu tirei o fator P, então sobrou quem ali? Sobrou 1 dividido por 1 mais I ao quadrado. Na terceira parcela eu tirei o fator P, então sobrou 1 dividido por 1 mais I elevado a 3. E assim por diante, até chegar aonde? Na última parcela, que é quem? 1 dividido por 1 mais I elevado a N. Pronto. Essa é o início da simplificação dessa expressão, tá bom? Até aqui tudo bem com vocês? Observe que desse passo 1 aqui, olha, deixa eu colocar aqui de uma corzinha vermelhinha aqui. Desse passo inicial aqui para esse segundo, o que foi feito foi colocar esse valor P aqui em evidência, tá bom? Eu tirei o valor P de todas as parcelas, que era um fator multiplicativo, coloquei ele aqui, tá bom? Ó, ele está aqui, beleza? Joinha. Então agora vamos avançar um pouquinho mais, continuando aqui com a nossa simplificação. Deixa eu mudar aqui o meu slide. Mudar aqui para o próximo slide. Pronto. Estamos aqui. Ok. Avançando aqui na nossa resolução. Próximo passo aqui agora, pessoal, vai ser o quê? A gente compreender uma coisinha bem interessante aqui, que é a ideia do que é isso que está aqui dentro desses parênteses, tá bom? Eu espero que vocês consigam visualizar isso daqui, olha. Isso que está aqui dentro dos parênteses, ou dentro desses colchetes aqui, na verdade, ó, é uma soma de fatores, vamos dizer assim, uma série geométrica. Talvez você se lembre de PA e PG lá do ensino fundamental, olha, do ensino médio. Então, quando nós temos aqui, olha, um fator multiplicado por outro, por exemplo, aqui era 1 mais i, aqui ficou 1 mais i ao quadrado, aqui 1 mais i ao cubo, tá vendo? Então, está sendo multiplicado por 1 mais i. Então, isso aqui é uma progressão geométrica, tá certo? Então, é a famosa PG.
Ela é uma progressão geométrica. Pronto. Na PG funciona o seguinte: o primeiro termo aqui nós chamamos ele de A1. Deixa eu aumentar de novo aqui o valor. O A1. E aqui o A1 dela é 1 dividido por 1 mais I. A razão, ou aquele número que está multiplicando pelo primeiro fator para encontrar o segundo, depois o segundo para encontrar o terceiro, observe que a única coisa que mudou do primeiro termo para o segundo termo aqui foi o expoente, que aqui era 1, ó, o expoente aqui era 1, e agora virou 2, depois virou o expoente 3, depois virou o expoente n. Então a gente diz aqui que a razão, a gente costuma chamar ela de razão, que é igual a 1 sobre 1 mais i também. Ó, é igual a 1 sobre 1 mais i. Depois vocês podem até relembrar aí a ideia de PG, tá? De progressão geométrica, para vocês relembrarem aí como é que se faz, como é que se identifica o valor da razão e o valor do primeiro termo. Bom, mas como é que nós estamos somando? Olha só, é uma soma dos fatores, então a gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma PG, que ela é assim, olha, soma dos n primeiros termos de uma PG, ela é igual a quê? Pega o primeiro termo e multiplica por a razão elevado ao número de termos menos 1, dividido aqui pela razão menos 1. Esta é a formulazinha da soma dos termos de uma PG, tá bom? A gente chama de PG finita. Aí a gente vai trabalhar em cima dessa fórmula aqui agora, tá bom? Trocar os termos dessa soma aqui na fórmula. Vai ficar um cálculo assim meio que diferentão, mas é assim mesmo, tá bom? É isso que acontece, dessa forma. Vamos então fazer as substituições? Então vai ficar assim agora. Então a soma dos n primeiros termos dessa nossa sequência vai ser, quem é o nosso A1? Olha só, vou destacar aqui. Deixa eu destacar aqui que é de uma corzinha diferente para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Eu vou trocar agora na fórmula esse A1 aqui, olha. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo, ó. Ele está bem aqui na minha sequência, ó. É esse A1 aqui. Então vai ficar quem? O meu A1 lá da fórmula é 1 sobre 1 mais I. Vezes. Tá vendo? Agora vamos fazer essa fração aqui. Essa fraçãozinha agora começa aqui. Vamos trocar esse Q. Tá bom? Quem é o Q? É a razão. É o número que está multiplicando um número pelo outro aqui, ó, tá bom? Então a razão aqui também é 1 mais I. Portanto, aqui vai ficar, ó, deixa eu colocar entre parênteses aqui, 1 dividido por 1 mais I elevado a n menos o 1, que é esse menos 1 aqui, ó, coloquei. E aí embaixo no denominador fica a razão de novo, que é 1 dividido por 1 mais I menos o 1 novamente. Pronto. Aqui está a substituição dos valores aqui da nossa sequência na fórmula da soma da progressão geométrica. Aqui está uma boa ideia para a gente poder justificar o porquê que a gente aprendeu PG lá no ensino médio. Tá ok? Bom, aí a partir daqui a gente vai simplesmente tentar resolver essa expressão aqui, tá? Ou seja, simplificar ela para ela ficar mais sintetizada, mais clara, mais bonita, vamos dizer assim, tá ok? Então o nosso trabalho vai ser esse. Aí o que vai acontecer aqui? Vai ser apenas manipulação algébrica e aritmética, fazer cálculos básicos mesmo, que vocês já sabem fazer aí, já fizeram bastante cálculo básico aí na vida, beleza? Então a gente vai tentar fazer isso. Vamos levar essa expressão aqui para o próximo slide aqui e a gente vai tentar
resolver ele, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Vou mudar aqui para o próximo slide. Pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, deixar ele bem bacaninha, porque aí ele fica... Ok, nós estamos nesse patamar aqui. Queremos simplificar esse negócio. Por onde que a gente começaria simplificando essa expressão? Vamos visualizar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Podemos começar simplificando isso daqui, ó. Tá bom? E a gente vai fazer assim, a gente vai continuar o cálculo aqui na frente. Vamos deixar esse primeiro termo dele, que é 1 sobre 1 mais i. Vamos deixar ele lá quietinho. Em cima aqui, eu vou deixar também quietinho. 1 sobre 1 mais i elevado a n menos 1. E a gente vai resolver esse aqui de baixo, tá bom? Eu vou fazer o cálculo aqui separadinho embaixo, depois a gente vai só colocar lá em cima o cálculo bem certinho, tá bom? Vamos fazer aqui esse rascunho na cor azul. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Olha, 1 sobre 1 mais i menos 1. É uma soma de frações, tá bom? O denominador aqui desse 1 é 1, tá bom? Eu tiro o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1 mais i e 1? Então, no caso, seria o produto deles. De 1 mais i e 1 é o próprio 1 mais i, já que 1 é a unidade. Então, seria 1 mais i. Então, ficaria assim, olha, 1 mais i dividido por 1 mais i dá 1. 1 vezes 1, então ficaria aqui o próprio 1. Menos, agora eu vou colocar aqui, 1 mais i dividido por 1 dá 1 mais i. 1 mais i vezes 1 ficaria o próprio 1 mais i. Pronto. Resolvendo essa parte de cima aqui agora, então ficaria assim, embaixo vai permanecer 1 mais i, e aqui em cima ficaria 1, esse 1 é esse cara aqui, ó, 1. Esse menos 1 aqui ficaria menos 1, esse menos com o i aqui ficaria menos i. Como 1 menos 1 dá 0, então sobraria só menos i aqui na parte de cima. E aqui embaixo ficaria 1 mais i. Ok? Então, a princípio seria isso. Então, essa parte de baixo ali que nós estamos resolvendo, essa aqui vai se traduzir assim. Em menos i dividido por 1 mais i. Ok? Pronto. Vou limpar esse pedaço aqui agora que nós fizemos. Já resumimos ela e deixamos ela bem redondinha. Fizemos cálculos básicos aqui de soma de fração. Certo? Vamos agora fazer essa parte de cima ali. Ver o que consegue fazer. Vamos lá. Como é que a gente resolveria agora esse processo aqui, ó? Ou deixa eu visualizar uma coisinha bem ali. Como é que nós vamos fazer aqui? Tá. Vamos observar bem aqui. Vamos resolver esse pedacinho aqui de cima, ó. Para a próxima linha aqui, vamos resolver esse pedacinho aqui de cima e deixar ele um pouquinho mais elegante. Bom, então nós teremos aqui. Deixa eu repetir bem aqui a minha expressão. A soma vai ficar igual a quem? Repetindo o início, que é 1 sobre 1 mais i vezes, aqui embaixo já está definido, que é menos i dividido por 1 mais i. E agora aqui em cima, vamos ver quem é que vai ficar aqui em cima, certo? Resolvendo esse pedacinho aqui. Vou fazer esse cálculozinho aqui do lado, depois a gente apaga. Então eu tenho aqui, olha,
1 sobre 1 mais i elevado a n menos 1. Ora, essa potência aqui, 1 elevado a qualquer número, é o próprio 1, tá bom? Então, isso aqui vai resumir assim, olha. 1 elevado a n fica 1. E 1 mais i elevado a n pode ficar o próprio 1 mais i elevado a n. Tá bom? Menos 1. Ó, já tirou um pouquinho aqui esse nzão. Agora aqui, lembra que o denominador desse 1zinho aqui é 1. E o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 1 mais i elevado a n. Então, ficaria como aqui, ó. 1 mais i elevado a n é o denominador. Dividindo por 1 mais i elevado a n, vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. Menos, olha, esse menos aqui vem para cá. 1 mais i elevado a n dividido por 1 é 1 mais i elevado a n. Vezes 1 continua sendo 1 mais i elevado a n. Pronto. Ficou nesse formato aqui. Joinha? Vamos trocar agora então essa expressão aqui, olha. Olha, vou apagar minha interrogação aqui e vou colocar esse valor aqui, ó. Então aqui em cima vai ser uma fração, que embaixo é 1 mais i elevado a n, e em cima vai ficar no numerador 1 menos 1 mais i elevado a n. Beleza. Eu disse para vocês que era um cálculo assim meio estranho. Estranho que eu digo assim, é porque é grande, tá bom? Mexer com fração, com potência, tudo no mesmo cálculo fica mais trabalhoso. Mas como vai ficar gravado aqui no vídeo, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Vamos dar continuidade aqui então, ver como é que vai ficar. Eu vou repetir aqui, olha, vou repetir essa parte ali, ó. Então vai ser aqui 1 sobre 1 mais i vezes quem? Agora, olha, essa parte aqui, o que nós vamos fazer com ela? Vamos entender como ela é. Ela é uma divisão de duas frações, tá vendo? Aqui tá, bem aqui no meio tem uma divisão, uma fração em cima e uma fração embaixo. Na divisão de frações, funciona assim. A gente multiplica a primeira fração e inverte a segunda. Então, a primeira fração aí, galerinha, olha só. É essa aqui, ó. Deixa eu colocar ela bem organizadinha aqui para a gente entender melhor. O denominador dela é 1 mais i elevado a n. E o numerador é... Opa, fiz errado aqui. Deixa eu voltar aqui. A primeira fração, o denominador dela é aqui embaixo. 1 mais i elevado a n. E em cima eu tenho 1 menos 1 mais i elevado a n. Agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, vezes o inverso da segunda. Se era menos i sobre 1 mais i, vai ficar aqui o quê? 1 mais i sobre menos i. Tá vendo? Eu inverti a segunda fração aqui, olha. Tá? Essa aqui foi invertida lá, ó. Joinha. Já temos aqui bastante tempo desse cálculo, tá bom? Mas calma lá que vai dar certo. Aqui então está a nossa expressão quase finalizada, né? Mas ela ainda está bem grande. Vamos descrever o processo aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue dar mais um passo ainda nesse espacinho que sobrou aqui. Veja que aqui agora eu tenho só multiplicação. Olha, essa primeira fração está multiplicando a segunda, que está multiplicando a terceira fração. Então, os fatores que forem iguais, os denominadores e os numeradores que forem iguais, a gente pode cancelar eles, tá bom?
Então fica aqui, olha, deixa eu usar aqui uma corzinha vermelha para poder simbolizar o cancelamento. Esse fator aqui, ó, esse denominador 1 mais i está no denominador, ele cancela aquele numerador 1 mais i, tá vendo? Joinha? Então esses dois denominadores se eliminam. E aqui então sobrou só esse 1 vezes isso aqui, ó. Então 1 vezes qualquer coisa é a mesma coisa que estava multiplicando pelo 1, tá bem? Então aqui vai ficar só o que? Na parte superior da nossa fração vai ficar aqui apenas quem? Isso daqui, ó, 1 menos 1 mais i elevado a n. Na parte de baixo, o que tem aqui? Tem o fator 1 mais i elevado a n vezes o menos i, certo? Então fica assim, olha, menos i vezes 1 mais i elevado a quem? A n, certo? Olha aí, aqui nós já temos uma boa base para a gente poder dizer o seguinte. Então a soma de todas aquelas parcelas que foram trazidas para o presente podem ser simbolizadas, podem ser calculadas dessa maneira aqui, ó. Joia? Então, talvez você pense o seguinte: poxa, mas ainda ficou estranho essa expressão. Tudo bem, vamos verificar aqui o que a gente consegue fazer no próximo passo. Mas é mais ou menos isso, tá bom? É mais ou menos isso. Não quer dizer que precisa ficar uma coisa muito bonita e agradável aos olhos. Tem que ser uma coisa funcional, uma coisa que dá para calcular, tá bom? Então deixa eu levar para o próximo slide essa expressão aqui. Joinha. Pronto. Então nós estamos nesse formato. Agora eu quero que a gente lembre o seguinte. Lá no primeiro momento, aqui deixa eu ver se era o primeiro ou o segundo. Ó, nesse aqui, quando nós pegamos essa expressão, ó, quando nós pegamos essa expressão aqui para poder calcular ela, o que nós estamos fazendo ali é calculando só essa parte de dentro aqui, ó, de dentro dos colchetes. Então eu vou levar ela de volta para lá, vou pegar ela de volta e trocar essa parte aqui de dentro por aquele resultado que nós encontramos, beleza? Então me ajudem aqui um pouquinho, a gente vai levar essa expressão lá para o slide seguinte. Ops. Vamos lá. Vai dar certo. Vai assim mesmo. Olha só, vamos trazer essa expressão para cá, para que nós possamos fazer a substituição adequada. Deixa eu levar bem aqui essa imagem para cá. Pronto. Então, como eu já disse, olha, esse resultado aqui, ó, que está aqui dentro, é o resultado daquela soma ali em cima, que está na expressão de cima, tá bom? Tudo isso aqui é essa soma aqui, tá bom? Então a gente vai trocar pelo valor dela. Vamos ver como é que fica aqui. Então fica o seguinte: o meu capital vai ser igual ao valor da minha parcela multiplicado por essa expressão aí, ó. 1 menos 1 mais i elevado a n dividido por menos i vezes 1 mais i elevado a n. Estamos nesse estágio aqui, tá bom?
Então, tecnicamente, essa já é a expressão que nos ajuda a encontrar o valor de uma parcela. Só falta agora isolar essa parcela aqui, ó. Ok? Isolar o valor da parcela. Como é que é isolar aqui? Pense bem, se nós estamos aqui com o valor da parcela está multiplicando esse fator todo aqui, então para me isolar essa parcela, todo esse fator que está multiplicando o P vai dividindo o outro lado. Concluindo, o valor da parcela, olha só, vai ser igual a quem? O meu capital dividido por tudo isso aqui, que seria assim, 1 menos 1 mais I elevado a N dividido por menos I vezes 1 mais I elevado a N. Novamente eu tenho aqui uma divisão de duas frações, que nessa divisão de frações você mantém a primeira, que seria o capital, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? Então fica aqui, é o menos I vezes 1 mais I elevado a N, e o que era no numerador aqui desce, então fica 1 menos 1 mais I elevado a N. Pronto, e isso aqui é igual à nossa parcela. Em teoria, essa é a expressão que nos ajuda a calcular o valor de uma parcela num financiamento, tá bom? Como eu falei para vocês, é um cálculo até assim, para quem já gosta de matemática, para quem entende a matemática, ela é um cálculo bem legal, bem interessante. Para quem está aprendendo, talvez nem tanto, mas eu espero de algum modo sugestionar vocês para que no futuro vocês queiram inteirar-se mais desse processo, desse procedimento, tá bom? Para ficar bem bacana, bem bonito. Então vamos fazer o seguinte, nesse próximo slide aqui a gente vai só fazer a escrita dessa formulazinha aí, para ela ficar bem charmosa, bem fácil de vocês entenderem, tá bom? Mas já atingimos aqui o nosso objetivo, que era fazer a nossa demonstração da fórmula do cálculo de parcelas iguais, tá bom? De um financiamento. Vamos só colocar esse P aqui no início, tá bom? Então ficaria mais ou menos assim. Vamos fazer ela bem bonitona agora aqui, lendo ela. Então, o valor das parcelas de um financiamento é calculado o quê? Pegando o capital inicial ou capital investido ou emprestado, multiplicando ele por quem aqui? Olha só, vou colocar ele aqui dentro de um colchete aqui para ficar mais bonitinho. Multiplica por menos I, que multiplica por 1 mais I elevado a N, dividido por 1 menos 1 mais I elevado a N. Pronto. Fechou. Ok. Outras variações dessa fórmula poderão existir, por exemplo, se alguém quiser melhorar ainda mais esse resultado, pode até ser que surja aí uma variação mais um pouquinho diferente dela, mas aqui está o processo, né, que os bancos usam, que os computadores usam para calcular o valor das parcelas de um financiamento, certo? Então é isso, meu povo. Espero que isso aqui ajude vocês, tá bom? E vamos tentar fazer aí uma aplicação disso, tá certo? Fazer um exemplo prático de como seria. Mas no momento a aula de gravação seria a aula para mostrar qual é a fórmula, seria essa aqui, tá bom? Grande abraço para vocês, nos encontramos em breve.
Só relembrando aqui, pessoal, antes de nós fecharmos a ideia, deixa eu ver aqui. Antes de nós finalizarmos o vídeo, vamos dar uma melhoradinha logo nessa bichinha, tá bom? Que eu imaginei aqui que a gente pode fazer o seguinte, só relembrando vocês que quando eu tenho uma fração qualquer, que vocês multiplicam o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? Então essa fração ela não modifica o seu valor, tá bom? Então, sendo assim, a gente pode fazer uma coisinha bem aqui ainda para poder ficar mais legal essa fórmula, tá bom? Deixa eu colocar aqui de vermelho e vamos falar o seguinte: como tem esse menos i aqui, olha, vamos transformar ele em positivo para ficar mais legal a ideia, tá bom? Então a gente vai multiplicar essa fração todinha, essa fórmula todinha por menos 1 aqui no numerador e multiplicar por menos 1 aqui também no denominador. Se nós fazemos isso, não como se diz, não altera o valor da fração, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses dados aqui, vou colar eles aqui um pouquinho mais em cima para limpar um espacinho para nós. Aqui embaixo para finalizarmos ela, tá bom? Então esse processo que eu estou fazendo aqui com vocês é para poder melhorar a aparência dela, tá bom? Tirar ali aquele número negativo, aquele excesso de sinal negativo. Vamos fazer ela ficar um pouquinho melhor. Pronto. Vamos trabalhar nela então agora. Ok. Multiplicando ela por um número negativo aqui, eu vou ter assim então. O valor da minha parcela vai ser igual aqui. Esse fator C continua sendo, deixa o fator C mesmo aqui, bacaninha. Ó, menos i vezes menos 1, aí ele fica i positivo, certo? Então vai ficar aqui i vezes, aqui já continua normal, não muda nada, tá bom? Porque ele já foi multiplicado ali pelo i, dividido por, agora, esse fator aqui, olha, esse carinha aqui, que era negativo, tá vendo? Ele é negativo, quando multiplicar por menos 1, ele vai ficar positivo. Então o positivo eu vou escrever ele aqui na frente que fica mais fácil pra gente. Então fica assim, 1 mais i elevado a n, e esse 1 que foi multiplicado agora pelo menos 1, vai ficar negativo aqui, menos 1, tá? Isso é uma variação, tá bom? Observe que eu estou mostrando uma outra variação da fórmula, só para esse i ficar positivo, para ficar fácil de fazer aqui na parte de cima, tá bom? Então a gente poderia imaginar, não, poderia dizer que essa é a última instância, né, da nossa fórmula, é a maneira mais simples de escrever essa fórmula, tá bom? E por incrível que pareça, essa é a fórmula que os bancos, que os comércios todos usam para calcular aí o valor das parcelas iguais de uma compra, tá bom? Ou de um financiamento, ou de um veículo, de uma casa, de uma moto, qualquer coisa que vocês forem comprar aí a prazo e pagar em parcelas iguais, capitalizadas periodicamente, então essa é a fórmula que eles utilizam, tá bom? Agora sim, deixo ela bem bacana, bem redondinha, e eu espero que na pesquisa que eu passei para vocês, alguém consiga nos mostrar exatamente essa fórmula, tá bom? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui na plataforma de vocês aí só depois de ver aí os resultados da pesquisa que vocês vão me trazer, tá bom? Na próxima aula. Valeu, pessoal, um grande abraço. O próximo vídeo que nós vamos fazer então é da aplicação dessa fórmula, como se fosse uma simulação mesmo de um financiamento. Beleza? Agora sim, grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até a próxima.